Subida da Serra, rodovia RJ-116, que liga a Baixada Fluminense a Nova Friburgo. Levam-se aproximadamente 35 minutos nessa subida, avistando-se uma belíssima vista da Mata Atlântica. No entanto, nossos antepassados faziam um caminho bem diferente desse para chegar à pitoresca e bucólica vila de Nova Friburgo. Percorremos essa antiga rota que a população denominava de Caminho do Barão. O barão a que se refere era o Barão de Nova Friburgo, proprietário de uma dezena de fazendas de café em Cantagalo e 2 em Nova Friburgo, a Fazenda São Lourenço e a Fazenda do Cônego. Foi esse o caminho pelo qual colonos suíços e alemães passaram em princípios do século XIX para chegar à Fazenda do Morro Queimado, que viria a ser a Vila de Nova Friburgo. Fomos fazer essa antiga rota dos tropeiros e dos colonos e mostrar todo o caminho até a localidade de São Lourenço, no distrito do Campo do Coelho. No início do caminho, encontramos uma mula que nos conduziu por alguns instantes ao passado, por onde esses animais circulavam com mercadorias sobre o lombo. Fomos guiados por Dalva Bruch, descendente de colonos alemães, que costuma fazer esse caminho histórico no mês de maio, em memória aos colonos que fizeram esse percurso no início do século XIX. No Caminho do Barão, em certos trechos, só se passa com o pé e há 4 trechos nessa circunstância. Há inúmeras descrições de acidentes nesse caminho nos documentos históricos, nos quais muitas mulas caíam no precipício sob o peso das bruacas repletas de café e outras mercadorias. A perda dos animais e das mercadorias causavam muitos prejuízos aos tropeiros. Esses caminhos, água é o que não falta e aproveitamos esses mananciais para encher as garrafas.
Nosso guia Roberto Schwenk nos explica para tomar cuidado com certas plantas que, em contato com a pele, provocam queimaduras, como essa folhagem que aparece nas imagens. E Roberto nos concedeu a primeira entrevista. Roberto, nós ouvimos agora um canto de tucano, né? Tem um tucano cantando ali, que é sinal que a preservação tá em dia, né? E que outros pássaros a gente pode encontrar aqui nessa mata? Pela caminhada que a gente pode encontrar o araçari, que é da mesma família do tucano. Tem o siricuá, que ele é preto e amarelo. Tem o subiador, que é preto e amarelo também, com os peitinhos pretos. Tem vários tipos de passarinho. Tem a capoeira, tem o inhambu. Nessa região aqui tem o macuco, que é a mesma coisa que uma galinha. Tem o jacu, tem a jacutinga. Tem vários tipos. Maritaca? Maritaca, tem maracanã, tem o periquito verde. Se a casa até der sorte de topar pela trilha, a gente pode até ver algum. Certo. Agora, só mais uma coisa. Qual o melhor mês e qual a melhor temperatura para fazer esse tipo de caminhada? É agora no inverno, porque não corre tanto risco de chuva. E com esse tempo assim tapado, que é menos calor para a gente andar, é menos perigoso. E para a gente caminhar é até melhor, porque o ar fica mais puro. Então essa temperatura de hoje, um tempo assim nublado, úmido, é a melhor para poder fazer esse tipo de subida. Aí. Com sol é horrível, né? Para subir é pior. Cansa bem mais. Certo. Agora você falou uma coisa também da questão de cobras, né? Você falou que quando a gente estiver fazendo essa caminhada, tomar cuidado com... aonde você vê a gente, cabeceira da roça, a gente fala malha. A malha quer dizer que no meio do mato tem um clarãozinho de sol. É perigoso porque ela sai do frio para vir esquentar o sol nessas meias. Então a gente tem que andar meio olhando. Ficar atento com essas clareiras. Onde vai botar o pé, onde vai botar a mão, porque de repente nesse meio aí pode ter uma cobra esquentando o sol. Mas isso quando tiver sol. Então a temperatura ideal é a de hoje, como a gente está fazendo, mês de julho e com esse tempo fechado. Com certeza. Tá okay. Esse tempo aí é ideal. Tá, obrigada. Seguimos o caminho que de início tem muita subida íngreme e uma nova parada para ouvirmos Dalva Brusti, que já perdeu a conta do número de vezes que fez o caminho do Barão. Dalva, essa trilha, né, ficou conhecida pelas pessoas que fazem essa caminhada como a trilha do imigrante. Mas na verdade a gente está falando do caminho que os colonos suíços e alemães chegaram aqui em princípios do século XIX e também do caminho dos tropeiros, né? Por aqui passavam as tropas de mula transportando as mercadorias de Cantagalo para Porto das Caixas, né, em Itaboraí. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória desses primeiros colonos alemães. Na verdade, você está muito correta, porque realmente eles só passaram por aqui porque já era uma trilha aberta. E passaram por aqui carregando utensílios, carregando... Muitos trouxeram aqueles carrilhão, que é aqueles enormes relógios, né? Família, crianças, idosos. Então, nas mulas iam as senhoras e as crianças e os idosos. E os homens iam a pé, né? E nas mulas também um pouco da mudança. Mas o que acho que é muito importante é que eles tiveram que fazer uma parada, né? E a gente acredita que essa parada tenha acontecido no Largo de São Lourenço, que dividiu a trilha no meio. São Lourenço cresceu no meio da trilha, né? Porque eles subiram com muita dificuldade, então não haveria condição de chegarem todos ao mesmo tempo. Tanto que a primeira leva chegou no encontro dos rios, lá, onde agora é a Praça Marcílio Dias, no dia 3. E o restante chegou no dia 4. Né? Não conseguiram chegar. De maio de 1824. De maio de 1824. Exato. Certo. E ali, porque tinha o Rio Cônego, né, que descia, e tinha o Rio Santo Antônio. Ali ele juntava os dois e formava a cabeceira do Rio Bengala.
Naquele largo ali é que eles acamparam durante 3 meses, enquanto as casas dos suíços eram desocupadas para que eles entrassem. Tá certo. Então a gente está começando aqui uma trajetória histórica, né, dos Isso. colonos alemães em princípios de 1824, em maio, né, mais precisamente. Mas é uma homenagem a todos, né? Todos os outros que também passaram aqui. Como disse antes, encontramos pequenas cachoeiras e cursos de água a todo momento. Se puder evitar molhar o tênis, melhor. No passado, após as chuvas torrenciais, a travessia era evitada para não molhar as mercadorias. Nesse caso, os tropeiros aguardavam as águas baixarem por ser mais prudente. Dalva, o que uma pessoa deve levar como alimento e bebida para uma caminhada como essa? Bom, alimento é uma questão que você já tem que fazer de véspera, né? Você tem que preparar seu organismo, até porque alguns não têm absorção imediata. Mas você tem que lembrar, se você vai ter um grande consumo de energia, 2 coisas você vai consumir, carboidrato e glicose. Então você tem que ter comidas que tenham grãos, farináceos e tal, e açúcar. No caso que um biscoito, é recomendado biscoito? Olha, o biscoito, por exemplo, como ele tem muita toxina, né? Ele usa muito corante, acidulante, aí não é interessante. Então o que de carboidrato? Pão. Pão. Pão, Um sanduíche? É ou não? massa, pão. Por exemplo, o que eu tenho aqui é um pão com geleia de beterraba, maçã e pimenta. E umas fatias de queijo, né? E para vir hoje, vir bem, segurar bem, ontem, nós chamamos, ele fugiu do meu, mas eu encarei um canjicão. Um canjicão. Com tudo que tem direito, com leite condensado, com tudo que tem direito. Mas você tem que saber se você não tem nenhum problema com diabetes. Porque você tem um período da vida que você tem muito facilmente hipoglicemia. Certo. E não percebe isso porque você está brincando, está perto de casa, então você para, vai comer alguma coisa, vai beber no colégio, bebe Coca-Cola, passou. Mas você ter hipoglicemia numa caminhada, você pode atrapalhar o programa de todo mundo. Certo. Porque a hipo, ela castiga mais do que a hiper, né? Ela pega você e te dá uma riada legal. Por isso você recomenda também um refrigerante com açúcar, né? Para repor essa energia. Eu não né? gosto de refrigerante, eu uso suco mesmo. Suco, pois é, com açúcar. E água a gente encontra vários. As pessoas não precisam se Isso. preocupar com muita água, quem bebe muita água e se desidrata, porque a gente encontra muitas nascentes com uma água Muitos. pura, Isso aí né? é Basta nascente trazer um daqui. limãozinho. Ah, não, limão nós vimos muito aqui. Umas limão também não gotinhas. precisa nem Pois trazer, já tem, eu também. é nativo. Mas assim, uma coisa que é fácil você trazer, um limãozinho, botou na nascente, apertou o limãozinho, Opa, Pronto. uma limonada. acabou. Agora, Roberto, sobre a questão da coleta de alimentos, você estava dando uma dica, porque a gente, conforme a gente vai andando, a gente vê algumas frutinhas, coisas que a gente não conhece, que de repente uma pessoa queira experimentar. Qual é a dica que você dá para saber se a gente pode experimentar comer essas frutinhas ou não? A dica que eu dou é porque geralmente quando você olha no chão que tem muitas frutas e nada está comendo, então Essas aquela sementinhas, né? semente ou uma fruta que você achou bonita no chão, nada comeu. Se você não viu um beliscado de passarinho,
Se você não viu uma comida de uma gambá, nada disso, você não come, não mexe. Porque aí é venenosa. Agora, se você topar uma fruta no chão, qualquer uma fruta que tenha passarinho comido, uma gambá ou qualquer outro bicho, aí você pode comer, que mal não vai fazer. Tá certo, né? Imitando a natureza. Né? Tem uma frutinha muito complicada que é o azedinho, que a gente gosta, mas tem uma muito parecida com o azedinho que é venenosa. É o tal do conde, aquele não, espécie nenhuma pode comer, que pode causar diarreia, vômito, febre, dá até... E é rápido. E ela tem nessa rota? Tem. Conde? Então tem que tomar cuidado, tem que ter a mordidinha do passarinho, Se né? tiver a mordidinha do passarinho, pode comer que é bom. Agora eu queria só uma coisa, você falou sobre a bananeira. A gente vê algumas bananeiras nessa região, você falou que a bananeira é importante porque ela segura a terra, né? Ela preserva, né? Porque não deixa escorrer aquela barranceira, que segura, porque as raízes dela vão longa. Então é a natureza ajudando a natureza. Agora, Roberta, aponta pra gente aí onde é que a gente vai na nossa caminhada. Nesse topo do meio aqui, a gente vai passar em frente àquelas pedras ali, e a gente vai subir aqui, fazer lançante, vamos descer na grota, vamos passar em frente àquelas pedras lá. Naquela ponta virando para trás lá. A gente vai entrar naquela mata ali, né? Vamos ter que subir esse pedação aí. Tá bom. Por isso que tem que estar bem nutrido, isso né? Isso mesmo. Ok, obrigada. E não é que depois de 1 hora de caminhada, encontramos uma residência pelo caminho, em que o solitário morador cria porcos e possui uma plantação de bananas. A antiga ferradura indica que estamos no caminho certo. Essa trilha aqui é onde os moradores aqui da região aqui passam para poder apanhar água para tocar o gerador. E tem uma queda d'água ali linda ali para quem quiser ver o dia que vem com o tempo, que tiver tudo seco, com o tempo molhado também não adianta entrar ali que de repente pode se machucar. Mas com o tempo seco é uma boa para passar por ali. Foge essa trilha que a gente está seguindo, né? Aí é um outro caminho. Isso aí, é outra trilha. Aí entra ali, mas volta pelo mesmo percurso. Tá ok. No caminho, ainda que de forma amadora, fiz algumas imagens com uma câmera GoPro. A rota do caminho do Barão da Mata Atlântica da Serra do Mar está inserida no Parque Estadual dos Três Picos. Cerca de 2/3 desse parque encontram-se no município de Cachoeiras de Macacu e o restante divide-se entre os municípios de Nova Friburgo, Teresópolis, Silva Jardim e Guapimirim. O Parque Estadual dos Três Picos forma um contínuo florestal com o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Constitui a maior unidade de conservação ambiental de proteção integral estadual do Rio de Janeiro. Na Serra da Boa Vista, pelo caminho do Barão, transitavam tropas de mulas pejadas de café das fazendas do Barão de Nova Friburgo rumo a Porto das Caixas, hoje município de Itaboraí.
tal do rancho, né? Que era feita de tipo da cabana mesmo. Ali era o fogo, pra cá dava pra outra água e aqui eles desciam. Mas aonde que eu dormia mesmo é igual isso aqui, cortava essas folhas de oricane aqui, ó, pra dormir, pra servir de colchão, porque não tem colchão mesmo na mata. É isso aí. A gente fazia um foguinho, cozinhava um feijãozinho. É claro que era uma via utilizada por outros fazendeiros, mas como o barão de Nova Friburgo era o que mais plantava café em suas fazendas em Cantagalo, com o maior número de tropa, acabou dando nome a essa rota. Roberto Schwenk faz uma parada para se comunicar com os pássaros da mata. Depois da descida da serra, as tropas seguiam até Porto das Caixas e as mercadorias eram desembarcadas em barcos pelo rio Macacu e seus afluentes até alcançar a Baía da Guanabara e, consequentemente, o porto do Rio de Janeiro. Girlane sempre leva consigo sacolas, pois sabe que vai encontrar lixo pelo caminho deixado por trilheiros que não têm qualquer sensibilidade em relação ao meio ambiente. No caminho, mastigar roletes de cana ajuda a renovar as energias.
meio de nossa caminhada, uma bica de pedra que, segundo a memória oral, fora feita pelos escravos para servir aos tropeiros. Aparecida Salles Alves. Sou agricultora, moro em São Lourenço e vim falar um pouco sobre a nossa trilha, né? Que vai para Cachoeira, São Lourenço para Cachoeira e era da época dos escravos, os escravos passavam por aqui. Com as tropas, né? Com as tropas. Essa bica aí é uma bica, você estava dizendo, é feita por escravos? Feita por escravos. Aham, tá certo. Parece que a sua família, né, ela utilizava essa rota, essa trilha que a gente está fazendo aqui para transporte de mercadorias da lavoura de São Lourenço até Cachoeira. Não, era de São Lourenço para lá, a outra parte da trilha, né? Essa daqui também foi muito utilizada, mas assim, para visitar os parentes que moravam aqui, sim. Entendeu? Mas a outra parte da trilha fazia praticamente quase ela toda, porque a outra parte eles plantavam flores e tinha que vender na cidade. Aí botava lá no burro e levava para a cidade para vender. Mas aqui eles utilizavam mesmo para descer a serra e visitar os parentes? Visitar os parentes, porque... E o que a sua família conta assim dessas histórias, dessas viagens? Tem uma história curiosa. Meu pai conta que os escravos passavam por aí e tem como provar, né? Que passava mesmo, que os barão pediam para eles fazerem essas biquinhas d'água para poder ficar mais confortável, passar a tomar água. E passava também muito cigano. Cigano? Passava muito cigano. E eles contam que quando o cigano estava doente ou ficava velho, que ele morria, jogava pro buraco e continuava a viagem. Isso mais ou menos em que ano, assim, no caso do cigano? O cigano, eu lembro de cigano, passando aqui. Ah, é? Eu ainda, quando era pequeno, que nem era asfaltado ainda lá em São Lourenço, eu me lembro de cigano até acampar lá perto da minha casa, de montar acampamento ali. Mas isso daí vem de muito tempo atrás, eu não tenho nem como falar, que isso é muitos anos. Mas você lembra de ciganos acampando em São Lourenço? Lembro. Interessante, quando o seu pai usava essa rota para descer a serra e fazer visita aos parentes, já tinha o trem, né? Tinha o trem, a linha de trem? Ou já tinha acabado? Eu não me lembro, eu não me lembro essa parte não, mas eu só lembro que descia aqui e subia muito. Isso daí meu pai era pequenininho, depois ele já vinha com a gente quando a gente era criança. Aí a gente já via mais assim, para poder passar na trilha. Mas na época do meu pai era uma necessidade, ele não tinha condições de pagar um transporte para ir. Então ele tinha que passar por aqui a pé, era o recurso que ele tinha para poder ver os parentes, o bisavô dele, avô. O seu pai? O meu pai. Então quer dizer que ele fazia descida da serra, caminhando aqui, usava essa rota? Usava essa rota. E você, assim, já fez essa rota várias vezes, né? Eu já fiz bastante vezes, nem sei quantas. E você, das suas experiências nessa rota, assim, você gostaria de comentar alguma coisa? Eu acho assim, bonito, eu gosto. Infelizmente estão acabando com a trilha, mas animal já encontrei com bicho preguiça, já vi macaco, tudo nessa trilha. Muitos pássaros? Pássaros, várias variedades de pássaros. A gente viu aqui algumas rotas que a gente vê marcas de pneu de motocicleta
Você acha que isso daí prejudica essa trilha, a utilização de motocicleta? Prejudica, né? Prejudica porque abre vala e até as valas começam a passar água e vai descavando e aí vai ficando sem condição de a pessoa passar, né? Os tombos são maiores. E os tombos são maiores, é risco de acontecer algum acidente mais grave, né? Dalva e Roberta, a gente está vendo aqui essa mata, né, essas árvores. O que é nativo aqui hoje dessa Mata Atlântica? Eu acho que uma das coisas que você tem em toda a mata na Atlântica é a embaúba branca, que eu estava mostrando para vocês e que é essencial para você manter os micos, os macacos em ação. Outro bicho que gosta muito da embaúba é a preguiça, né? É o semelhante da pessoa, né? A bicho preguiça. E além da embaúba, quais são as árvores que são nativas aqui? Aqui tem o jacaré, que eles falam, que é essa árvorezinha pequenininha ali que tem espinho. Jacaré? Que chama o jacaré. Tem o jacatiá, tem o mamão, que eles falam que é mamão também. É mesmo daqui da região. Mas a mamão é um tipo de árvore? Tá. Não é o mamão de fruta, não. É tá. só o nome que é da árvore, que é mamão. E tem aqui, da região aqui, tem a carrapiteira, que é da redondeza aqui. Eu acho que tem muitos, Fedegoso. mas o nome na hora agora foge. Fedegoso que floresce no período, fica linda a mata com os tons de amarelo, tons de roxo. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. E o manacá da serra também é nativo? É. Por isso que chama manacá da serra, né? Isso aí. Porque é nativo. Mesmo, a quaresma também, né? A quaresma, tem o ipê. O ipê. Tem vários tipos. Né? E com relação aos animais, é verdade que tem onça por aqui? A gente encontra onça? Tem, mas tem aquele mito, né? Que onça é igual pé de cobra. Tem, mas ninguém vê. Por quê? Porque elas, quando as pessoas passam, elas sentem o cheiro de longe, então elas se afastam um pouquinho mais. Mas se tiver, assim, lá em cima, eu vou mostrar para vocês o rastro aonde passou uma. Então é sinal que elas estão na mata. Tanto que você já pegou o rastro na semana passada que você subiu. Mas eu estava comentando que a gente tem que ter cuidado com certos períodos, que é o período onde elas estão com filhotes. É mais porque perigoso. com filhote elas agridem. Não porque elas queiram te comer, não, elas querem defender os filhotes. Mas Jaguatirica, por exemplo, você tem mais pro lado de Lumiar do que para cá. Para cá é mais um sapardo. A lombo preto, que a turma chama. Lombo preto? Ela é toda avermelhada com a parte preta em parte cima. preta Então, por cima do lombo dela. A gente já falou 3 tipos. Jaguatirica, a lombo preto e a... É a parda. É a parda. E a gente ainda via muito macaco por aqui? Muito Macaco mico? tem mico, tem o macaco do estupete, tem o bugio, tem o que chama de mono carvoeiro. Isso aí ainda existe na mata aqui. Ainda tem bastante, né? Catitu também, que é tipo um porquinho pequeno. A gente pode dizer que a fauna e a flora aqui ainda está bem preservada nesse nosso trecho aqui? Está bem preservado. Se tudo correr bem, é o que eu estava falando para eles, se bobear ainda a gente vai até encontrar alguns animais na trilha. Tá certo. Havia muitos casos de animais que caíam no precipício, causando enormes prejuízos materiais. Os descendentes do Barão de Nova Friburgo investiram em uma linha férrea nesse trecho. Por isso, esse caminho foi utilizado pelos fazendeiros até a chegada do trem em 1873. Os trilhos da linha férrea seguiam por outro caminho pela Serra da Boa Vista.
você falasse um pouquinho sobre as recomendações que você dá para uma pessoa que faz essa trilha. Bom, em primeiro lugar, você saber se você está fazendo parte de um evento, que aí no caso você tem que obedecer às normas, porque tem que ter respeito ao coletivo. E se for fazer de forma individual ou amadorística, né, ter os cuidados que o nosso amigo já colocou, né, de ter um espaço úmido e não ter chuva. E também de não ter um espaço muito seco, para não ser colhido por incêndio na floresta, porque a gente infelizmente ainda tem muito lixo que provoca isso. Mas o mais importante é você saber o que você vai escolher para levar. Porque no evento, por exemplo, da trilha do ano retrasado, nós subimos com o cônsul, com todas as pessoas organizadas, com o site dando todas as orientações, com mensagens, com imagens. E, no entanto, nosso evento foi comprometido em 2h30, porque 3 senhoras, apesar de apresentarem atestado médico, estavam inconvenientemente vestidas. Sandália, tal. Uma delas... Com sandália? Com sandália. Apesar de no Sandalinha site... de salto. Não recomendo... De salto? Sim. Então, apesar de você recomendar tudo, mas não deu. E uma delas, então, foi assim... Virou um caso pitoresco. Ela veio com 3 bolsas, não mochila. 3 bolsas penduradas assim. E só em uma bolsa tinha 11 batons. 11. No mínimo, a gente brinca que ela veio procurar o Tarzan para ver se levava um caso de amor com ele. Pô, ela trouxe miojo, ela trouxe lanterna, ela trouxe um monte de miojo. Como é que ela ia fazer esse miojo? Ela tinha um fogareirinho. Ah, ela trouxe também? Fogareirinho e álcool. Então... Como que você vai fazer uma trilha e faz... É lógico, a mal começou, cansou. Quando ela cansou, as outras que já estavam cansadas aproveitaram e pararam. Com isso, a gente já estava no meio da trilha, então teve que ser pedido o corpo de bombeiro, porque é uma regra. Não estavam passando mal, não havia problema nenhum, podiam descer, mas a gente tinha que cumprir as regras. Resultado, 2h30 parada no meio da floresta. Esperando o corpo de bombeiros. Vocês conseguem comunicação daqui? Muito difícil. Esse é outro problema que as trilhas têm, a dificuldade de comunicação. Nós tínhamos feito até um acordo com o rádio amador e tudo, porque teria que colocar um repetidor no Caledônia para poder pegar a trilha toda. Certo. Então, nós custamos para conseguir um lugar que dava sinal de rádio, nos comunicamos com outros e aí para poder avisar o corpo de bombeiro para que eles viessem buscar as 3 senhoras que estavam cansadas. Certo. Quer dizer, apesar de no site, o site é o quê? Porti Friburgo? Isso. www.Porti Friburgo, porque é um evento certo. Em homenagem à Fundação de Friburgo. Certo. Né? Apesar das recomendações, ainda tem gente que foge desse espírito corporativo, né? Que tem que ter mesmo, né? E coloca esse tipo de vestimenta, traz esse tipo de coisa, fogareiro e tal, e acaba prejudicando o grupo, né? O grupo. E, inclusive, isso fez com que a gente chegasse em São Lourenço já sem condição de fazer a segunda etapa com luz. Certo. E aí mesmo. Nós tivemos um outro episódio. As pessoas que não eram experientes foram recomendadas pelos guias, né, pelos mateiros, a não irem fazer a segunda etapa. Pedido que eu tinha feito a eles correram, avisaram, não faça a segunda etapa, porque vai ficar no meio sem luz, né? Fizeram. Então, se não fosse um amigo que encontrou um deles, foi lá de jipe, pegar as pessoas que tinham ficado no meio, mais um incidente. Por quê? Porque as pessoas não respeitam as regras. E você não pode obrigar as pessoas, são todas maiores de idade vacinadas, mas você tem que entender, se você faz parte de um evento, você tem que ter esse tipo de cuidado, respeitar as regras. A cada momento, um novo espetáculo da natureza, com cachoeiras deslumbrantes que nos obriga a uma parada para a contemplação.
Mas nem tudo são flores. Essas valas no chão são provocadas por motoqueiros que usam essa trilha para a descida da serra, provocando um verdadeiro estrago no caminho. As motocicletas criam sulcos no chão, retendo a água da chuva com alagamentos que dificultam a passagem, além, é claro, de nos deixar cobertos de lama. Bromélias espalhadas pelo chão, um verdadeiro rastro de destruição deixado pelos motoqueiros. Outro problema: encontramos restos de fósforos de um grupo que acendeu uma fogueira. Um perigo para a Mata Atlântica. Um novo manancial de água é localizado. Antes do advento da linha férrea, era o caminho pelo qual passavam as tropas de mula trazendo as mercadorias. Você é minhoca da terra aqui, né? Você conhece bem esse caminho, você faz essa trilha há muitos anos. Até quando se passou tropa de mulas por aqui, do ouvir dizer, porque você é uma pessoa muito jovem ainda, dos seus pais, dos seus avós, até quando se passou tropa de mulas aqui nessa rota? Pelo que eu ouço dizer dos meus avós, dos meus pais, meus tios, que são mais antigos, eles falam que a tropa de burros que passava, os tropeiros, passava entre 1989 até 1986, ainda passava. 1986, 89, eles ainda passavam, faziam esses trajetos aqui, porque a turma aqui de Cachoeiras, levando banana para São Lourenço, de São Lourenço transportando verduras, legumes para cá, aí é o que eu sei dizer, mas antigamente, antes disso, passava os tropeiros, carregando ouro, esses negócios aí de café, esses negócios assim, mas não posso dizer com certeza. Não, você, mas com certeza essa era a rota. A rota é essa aqui. Você está falando com certeza do ouro, né? Essa é a rota do ouro que ninguém viu, né? Mas dizem que tem, né? Mas aí eles falam que essa aqui é a verdadeira trilha do Barão, que é antigamente que passava com as tropas de burro, sim. Quer dizer, a gente chama aqui também de trilha do Barão, é isso? Todo mundo conhece a trilha daqui, tanto a do Cascatinha São Lourenço como a trilha do Barão. Se você chegar em São Lourenço, perguntar onde que é a trilha do Barão, todo mundo vai indicar. Essa trilha aqui é do Cascatinha. Você sabe dizer qual era o Barão? Rapaz, aí você... Barão de Nova Friburgo, né? Mas o nome exato me foge da memória. E o que você poderia dizer pra gente, assim, de particularidade, das histórias do seu avô com relação a essas tropas? Eles contam, né, que antigamente, quando eles vinham pra cá, vinha com chuva, com sol, tinha dia que chegava em certos pontos, não tinha como passar, que nem aqui mesmo, que chovia muito, chegava aqui, estava muito cheio aqui, não tinha como passar com as tropas de burro. Eles tinham um rancho aqui na frente, que é onde eles passavam a noite até a água passar, descer um pouquinho a água para eles conseguirem atravessar. Aí depois eu vou mostrar para vocês ali onde era o rancho, que eles passavam a noite, comia, botavam os burros para descansar. Tá certo. Então onde a gente vai passar agora era o lugar que eles faziam o rancho. Só é o único local que tem... que a gente sabe que era onde eles passavam a noite ali, já tem até o nome do rancho queimado. Tem o nome do rancho queimado. Do rancho queimado, porque antigamente queimaram o rancho, a turma do Ibama, mas só que aí ficou esse nome. Tá certo.
E você sabe dizer o que eles comiam nesse rancho? Ah, era mais assim, carne seca, esse feijão tropeiro, esses negócios assim. Só comida caseira mesmo, né? Uma farofazinha, carne de porco. Acredito eu que deve ser por esses legumes, essas coisas assim. Tá certo. E existe assim, o que você já ouviu dizer, existe alguma coisa de um manual de sobrevivência para uma pessoa que faz um rancho aqui? O que ele pode pegar da natureza? O que eu posso dizer é, se a pessoa chegar aqui e não tem nada para comer, a gente pode procurar um palmito, que é nativo da mata mesmo, que oferece uma substância que dá uma força para a pessoa. E certas frutas, mas tem que saber as frutas que vai comer, que não pode comer qualquer uma, porque tem algumas que são venenosas. Várias coisinhas que... Uma bananinha, né? Uma banana, um abacate, um troço que de repente achou na entrada do mato, pode comer que é... Depois vou mostrar uma azedinha que é comestível também, que mata a fome e dá um gászinho a mais para a pessoa. E sede aqui a gente não tem, né? Porque tem muita água, né? De sede ninguém morre, porque tem muita nascente, muita... brotar água aí que nem essa aí mesmo, é o que faz a gente cada dia mais pensar em viver para poder ver isso aí, né? Porque é a natureza. A atividade de tropeiro foi muito procurada pelos colonos alemães e suíços. A família Monerá, para ficar em um único exemplo, prosperou muito nessa atividade em Cantagalo. Além de tropeiros, davam rancho em suas propriedades a outras tropas. O carro de boi simboliza o transporte no período colonial. Já as tropas de mulas são símbolo no Império. Mesmo com o advento da linha férrea em Nova Friburgo, as tropas de mulas ainda circulavam em outros trechos, levando mercadorias dos sítios até a estação de trem ou mesmo a vila. E Roberto Schwenk logo identifica o rastro de uma onça, pois ele conhece como ninguém essa trilha. Isso aqui é uma canela. Aí, paca gosta de comer essa fruta aqui, por causa do coquinho que tem aqui dentro. Aí eu tô vendo aqui, ó, tem um rastro dela aqui, onde ela desceu. Aqui, ó. Esse aqui é o rastro da paca, onde ela desceu. Aqui ela veio comer a canela e aqui ela desceu para baixo aqui. E logo mais ali embaixo ali, a gente viu aquele rastro, aquele batido forte ali. Com certeza, não tenho certeza porque a gente não vimos. Mas provavelmente pode ser uma onça que a paca veio se alimentar da fruta, que pegou ali, pelo maçado grande que está ali o rastro. Aí pode ser uma hipótese de ser a onça que pegou a paca. Mas tem um rastro da paca aqui, tem. Já tem uns dias, já tem uns 15 dias mais ou menos. Como é que você sabe isso? Porque a gente passamos já domingo passado. Aí estava fresco. Aí é aqui, onde ela pisou e escorregou a pata para cá. Aqui assim, esse meio aqui, ó. Aí agora, estão passando já 10 dias depois, ainda dá para ver o sinal mais ou menos, mas sabe que ela teve por aqui. Que tipo de onça? Deve ser a lombo preto. Lombo preto? É, pelo tamanho do rastro. Que a pata é maior.
assim é onde as cobras, nesse tempo assim, fica para se esquentar. Então é prestar atenção, olhar bem no chão. De repente pode ter alguma nessa pedaço aí para frente, onde a gente vai andar aí. Meio perigoso, esquentando um solzinho. A árvore, ó, toda trançada pro... No caminho, encontramos grandes rochas que podem ter servido de abrigo aos tropeiros. O cansaço diminui os passos do grupo, pois estamos a quase 6 horas de caminhada. Encontramos a maior cachoeira do caminho do Barão e fizemos uma parada para um lanche e recompor as forças. Dalva, você é descendente dos primeiros colonos alemães, mas eu gostaria que agora você falasse um pouquinho da questão dos tropeiros. O seu pai foi tropeiro? Meu pai e meu avô paterno também. Foram tropeiros. Os tios dele também. Você conhece bem essas histórias das tropas, né? A gente veio conversando assim, você tem umas histórias interessantes para contar pra gente. Né? O que eles falavam dessas viagens naquela época? Você poderia falar alguma coisa pra gente? Meu pai já pegou um período melhor, porque além de tropeiro, ele era amansador de burro. Então, burro bravo, chucro, né, como se chama. E por isso ele tinha que ter muita força, né? E às vezes mamãe dizia que ela tinha certeza que ele não ia voltar vivo, porque ele subia no burro, jogavam aquela coisa em cima da cabeça do burro, né, um saco, e o burro saía dando aquele espinote e ele em cima, no lombo, né? Então ela falava assim, ele vai morrer. Acho que não morrer nada. Dali a pouco voltava ele com... Ele fazia isso em Friburgo? Fazia isso em Friburgo e muitas vezes era chamado para fazer em Minas e tal. Era uma profissão? Era uma profissão, era. Porque tinha muito burro chucro, muito cavalo chucro, né? E também, quando ele fazia as viagens de tropeiro, ele aproveitava para ganhar um dinheiro extra, amansando nos lugares onde ele passava. Porque ele era alto, ele era forte, é isso? Porque geralmente o alemão Não. É uma técnica, né? Meu pai era a mistura do friburguense típico, português, suíço e alemão. Por parte de alemão era Schwenk, por parte de português era Pilet e Fouly, e por parte de português era Silva, por parte de suíço era Pilet e Fouly. Diferente da minha mãe, que era só alemão. Tá certo. Então era uma profissão, né? É. Então o seu avô foi tropeiro e seu pai também. Nessas histórias aí do sistema de tropas, das tropas, o seu pai tinha tropas ou era só um condutor? Ele era condutor. Ele era condutor. Não tinha tropa? Não, ele era condutor. Ou às vezes ele ia, comprava, amansava e trazia para vender. Né? Fazia esse intercâmbio assim. Porque aqui na região tinha pouco gado. Tá. Então você ter uma tropa própria era uma coisa que era para poucos, né? Era. Não é? Nem todos tinham sua própria tropa de mula. Né? Ele ia, amansava, trazia e vendia. Também ele era tropeiro, ele sabia conduzir. Né, os animais e tal. E ele conta algumas histórias interessantes desse período? Conta. Meu avô contava mais, que ele dizia assim, que às vezes eles pegavam caminhos que não conseguia rancho, parada de rancho. Mas quando não tinha ranchos, eles encontravam a casca de árvore que as pessoas já deixavam na mata, que tinha a vala e a casca da árvore. Então você deitava na vala
puxava a casca da árvore para cima, né? Porque aí você podia dormir que a onça não te comia. Ah, sim. Né? Ela podia cheirar, raspar o tronco, mas não tinha como pegar você. Você sabe dizer qual era a rota que eles faziam dessas tropas? Eles faziam muito aquela região que agora é centro-norte para cá, né? E a Minas, muito a Minas, para poder pegar. Mas partiam de que ponto? Só para entender. Partiam da onde a tropa? Daqui de Friburgo. Friburgo? Mas da região de Lumiar, que na época ainda não estava incorporado ao território de Friburgo. Tá. Então eles partiam de Lumiar. De Lumiar e iam até Minas, Espírito Santo e depois voltavam. Né? Vendiam que tipo de mercadoria? Levavam que tipo de mercadoria? Eu brinco com ele que eu dizia que eles eram a internet dos tempos antigos, né? Porque eles levavam tudo quanto era informação e traziam outras, né? Aí eles contavam as histórias, quem mandava, quem não mandava em tal lugar, não sei aonde, o que tinha, trazia comidas diferentes, trazia fazendas diferentes para as mulheres fazerem seus vestidos aqui, para agradar alguma mulher que eles tivessem interesse, né? E daqui levavam nossas coisas também para lá. As mulheres aqui teciam muito, bordavam muito. Então eles levavam daqui para outros lugares. O que produzia lá de Lumiar que eles transportavam? Era café? Não, Lumiar raízes. Ah, é? Raízes. Friburgo não teve um bom desenvolvimento de café, porque o clima não ajudava. Nessa região? Mas tem uma curiosidade que eu acho muito interessante. Um suíço e um alemão da família Glipp, que chamam aqui de Grip, né? Eles desenvolveram uma muda do café Java, que foi uma muda que deu muito sucesso e muito lucro na região de São Paulo e Minas. Porque ele empencava rápido, dava muitos frutos rápido e não era não ficava muito grande, não era difícil a colheita, né? Então era resistente também às pragas. Você disse que eles desenvolveram esse tipo de café? Trouxeram a muda e desenvolveram, adaptaram essa muda aqui. E aí eles ganharam até do Império, da Secretaria de Agricultura do Império, né, que na época se escrevia Agricultura, né, um C mudo, um prêmio, né, uma menção honrosa por terem desenvolvido a muda do café Java. Tá. Agora, Dalva, eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas entenderem como é que era antigamente a rota, que era totalmente diferente, de Lumiar até o centro de Friburgo. Pode explicar como é que era a rota, só para as pessoas entenderem que não é essa mesma rota que a gente faz hoje. Dá para você explicar? Olha, Lumiar e São Pedro, você pegava de Amparo, Vargem Alta, Lumiar e São Pedro, fazia um gancho só. E você ou passava, descia na Serrinha de São Pedro, passava por Bom Jardim, ali por Santo Antônio, São José, fazia a volta para entrar. Mais tarde abriram um espaço para passar ali pelas Brownies, que chegava a Vargem Alta, Amparo, que é a Estrada Velha do Amparo, que inclusive os ônibus, quando começaram a dar assistência a Lumiar aquela região, foi pelaquela rota ali por cima. Desciam ali na Monte Líbano, né? Isso. Era a Estrada do Zigue-Zague. Isso. A Serrinha do Zigue-Zague é São Pedro. São Pedro para Santo Antônio, que é assim. E depois tinha uma que você vinha até Muri, mais ou menos pela altura do café do Hotel Garlipe. Ali os burros ficavam amarrados, né? E eles tiravam os calçados de dentro do jacá, botavam o calçado no pé e descia no trilho, passando pelo trilho do trem para o centro de Friburgo. Aquela estrada que hoje é conhecida como a Estrada de Lumiar, ela veio muito depois. Ela veio muito depois. Só para as pessoas entenderem que a rota, né, na época, quando havia essas tropas de mula, não é essa rota, era estrada outra. que a gente tem hoje. Era outra.
Até porque onde tem a usina Hans, ali a pedra era enorme e via até o rio. Então eles não passavam por ali, eles contornavam lá pelo outro lado do rio e desciam, entendeu? Aquilo ali foi dinamitado já no século depois, um século depois, né? Nesse ponto, avistamos a Baixada Fluminense, antigo recôncavo da Guanabara. Foi uma das primeiras ocupações desde o descobrimento do Brasil e as Seis Marias distribuídas eram unidades de produção para a fabricação da farinha de mandioca, açúcar, entre outros mantimentos que abasteciam o Rio de Janeiro. Ali se instalaram igualmente jesuítas e beneditinos em suas missões religiosas. Finalmente uma placa indicando a chegada, São Lourenço. Mais uma bica de pedra para captação de água que, segundo a memória oral, foi construída por escravos perto da antiga fazenda de mesmo nome. A fazenda São Lourenço pertencia ao Barão de Nova Friburgo. Colonos suíços e alemães por ali passaram e seguiram até a fazenda do Cônego, alcançando a Praça do Pelourinho, atual Marcílio Dias. Uma pausa para fotos depois dessa deliciosa trilha feita por nossos antepassados pelo caminho do Barão.